Castelo forte é o nosso Deus. Olá, tudo bem? Meu nome é Alan Alexandre e esse é o canal Bereando, Entendendo as Escrituras. O propósito desse canal, para você que é novo, seja muito bem-vindo, é falarmos acerca do conteúdo bíblico, das Escrituras Sagradas, o que nela está contido, e também abordarmos alguns assuntos que são pertinentes à nossa atualidade e qual que é o ponto de vista das Escrituras acerca desses assuntos. Nós estamos tratando aí em uma série de vídeos o tema sobre os assuntos do Apocalipse. E dentro desse tema, nós começamos a falar acerca das coisas que antecedem a volta de Jesus. E nós já falamos de diversas coisas e agora estamos falando sobre falsas doutrinas. Este é o segundo vídeo. O primeiro vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você se interesse, porque no primeiro vídeo eu falei justamente sobre o que são falsas doutrinas e o que são falsos doutores ou falsos mestres. E o que eu preparei para esse vídeo hoje, para nós podermos estar falando aqui, é por que existem e por que se ensinam falsas doutrinas. Nós estamos vivendo aí no nosso tempo um período onde as falsas doutrinas, as heresias, elas têm crescido, elas têm aumentado cada vez mais e a gente às vezes se pergunta, mas por que isso existe? Por que as pessoas ensinam? Se você quer saber, fica até o final desse vídeo. Antes de nós abordarmos esse tema, eu quero fazer um desafio com você e pedir a sua ajuda, na verdade. Nós estaremos fazendo um outro vídeo posterior a esse, em que eu quero abordar um pouco melhor sobre essa questão de falsas doutrinas. E eu quero contar com a sua colaboração da seguinte forma. Coloca aqui nos comentários o que é falsa doutrina para você. O que você considera falsa doutrina? Se para você batizar crianças, por exemplo, é uma falsa doutrina, deixa escrito aqui nos comentários. Se talvez a Trindade é uma falsa doutrina para você, deixa nos comentários. Se talvez dar o dízimo ou congregar em um templo é falsa doutrina para você, deixa nos comentários, porque no próximo vídeo eu quero estar abordando justamente os pontos que vocês falarem ou que vocês consideram como falsa doutrina. E nós vamos olhar à luz da Bíblia se de fato isso que vocês têm dificuldade de compreender é ou não é falsa doutrina. Então eu conto com a colaboração de todos. Mas vamos para o assunto desse vídeo nessa hora. Como eu bem falei, o que nós vamos falar aqui é por que existem e por que se ensinam falsas doutrinas. Eu quero começar lendo um texto da Bíblia com vocês, que está em 2 Pedro, capítulo de número 2. 2 Pedro está lá no final. Inclusive, você que é novo no canal, eu sugiro a você que tenha a Bíblia em mãos, para que possa estar acompanhando juntamente comigo e ter um entendimento melhor acerca do que nós estamos falando aqui. Se porventura você não tem a Bíblia em casa, baixe o aplicativo pelo seu celular para que você possa estar acompanhando. Isso é muito importante. 2 Pedro, capítulo de número 2, o verso de número 1, 2 e 3. Olha o que diz. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha o que o versículo 2 diz. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E o 3, que é o versículo-chave para esse tema, diz assim: E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Aqui o apóstolo Pedro está aconselhando aos irmãos e dizendo aos irmãos que na época ali em que eles estavam vivendo,
e a época dos seus antepassados, houveram falsos profetas, pessoas que não falavam a verdade. E ele diz que também ainda haveria de ter falsos doutores e falsos mestres. E por que existiria falsos doutores, falsos mestres, falsas doutrinas? O primeiro ponto nós encontramos no versículo de número 3, que é a avareza. Por avareza existem falsas doutrinas. E talvez você possa me perguntar, tá bom, Alan, mas o que é avareza? A avareza, pelo nosso dicionário, é justamente você ter amor às riquezas, ao dinheiro, a bens materiais, ao luxo, a você amar cegamente aquilo que o dinheiro pode te oferecer, te proporcionar, as riquezas desse mundo. Nós vemos hoje muitos líderes, pessoas influentes, se utilizando das pessoas justamente pela sua avareza. Eles bolam métodos, estratégias, se utilizam às vezes da sua capacidade persuasiva, da sua eloquência, ou até mesmo da sua fama, da sua posição, seu status social, para enriquecer e manter uma vida luxuosa através das pessoas, ou se utilizando das pessoas. Eles passam a amar as coisas e usar as pessoas. Mas quando nós vemos Jesus ensinando acerca do valor que nós temos que dar ao nosso próximo, Jesus diz em suas palavras que nós temos que amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Note que aí Jesus diz que o nosso próximo, ou a pessoa que está ao nosso lado, a pessoa que precisa de nós, temos que tratar com o mesmo valor como se estivéssemos tratando a nossa própria vida. Ou seja, nós não devemos nos aproveitar das pessoas ainda mais para enriquecer. E Jesus também, ele já fazia um alerta muito grande acerca desses falsos profetas. Eu convido você também a abrir a Bíblia aí em Mateus. Volta um pouco às suas páginas, ainda está no Novo Testamento. Mateus capítulo de número 7. Nós vamos ler o verso de número 15. Veja o que Jesus diz aqui. Jesus diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus ele faz um alerta acerca desse tipo de pessoa. Ele chega a fazer uma comparação de uma ovelha e de um lobo disfarçado de ovelha. A ovelha, na Bíblia, normalmente ela representa o ser humano na sua fragilidade, na sua inocência. E o lobo, disfarçado de ovelha, justamente aponta para aqueles que são aproveitadores, aqueles que se aproveitam da fraqueza alheia. E os falsos profetas, que têm aí a avareza no seu coração, eles se utilizam das fraquezas das pessoas, como, por exemplo, oferecem às pessoas aquilo que verdadeiramente eles não podem dar. Eles colocam cartazes diante dos seus templos, diante das pessoas, escrito: pare de sofrer. E quem é que não quer parar de sofrer na vida? Imagina você falar: pare de sofrer para uma pessoa que está aí com a vida toda destruída. Você falar para ela: olha, seus problemas acabaram. É claro que ela vai querer dar ouvidos àquilo, e quando ela menos esperar, ela já foi escravizada por atitudes desses homens para enriquecer à custa dessas pessoas tão simples. Os falsos profetas e os falsos doutores, eles existem, eles ensinam isso por conta da sua avareza. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto pelo qual também se existem falsas doutrinas e falsos doutores
é por conta do egoísmo do ser humano e também da sua rejeição à verdade. Enquanto as falsas doutrinas elas existem por conta da avareza daqueles que ensinam, o egoísmo e a rejeição à verdade muitas das vezes acontecem sobre aqueles que ouvem, aqueles que escutam as falsas doutrinas. O que é mais fácil de ouvir? Pare de sofrer ou nesse mundo você vai ter aflição? O que é mais fácil de ouvir? Jesus te ama, independente das coisas que você faça, ou ouvir Jesus te ama, mas ele não quer que você continue com essas mesmas ações? O que é mais fácil de ouvir? Todos os caminhos levam a Deus? Ou ouvir que o único caminho que leva a Deus é através de Jesus Cristo? Enfim, por as pessoas rejeitarem a verdade e serem egoístas no seu ponto de vista, elas levantam para si mestres e doutores que satisfaçam seus próprios desejos. É isso que a Bíblia diz, e eu quero mostrar para você. Está escrito em 2 Timóteo. Abra aí comigo, 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo está um pouquinho mais à frente. O versículo de número 3 e número 4 diz o seguinte: Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aqui o apóstolo Paulo está aconselhando Timóteo, e no versículo 1 e no versículo 2 ele diz a Timóteo que Timóteo ele tem que perseverar em ensinar e apresentar a sã doutrina às pessoas. E ele diz que virá tempos em que as pessoas elas não vão suportar mais ouvir a verdade. Sabe por que as pessoas não ouvem a verdade e não querem ouvir a verdade? Porque a verdade confronta a nossa vida, confronta as nossas ideias, vai de encontro à nossa personalidade, ao nosso caráter. E muitas pessoas elas não estão dispostas a mudar pela verdade. É muito mais cômodo ficar na zona de conforto. É muito mais cômodo eu estar em um lugar onde as pessoas concordam com tudo que eu falo, elas não reclamam do meu jeito de ser, elas não reclamam das minhas opiniões, elas não reclamam das minhas decisões. Enfim, enquanto a avareza ela alcança aqueles que ensinam as falsas doutrinas, a rejeição à verdade por conta do egoísmo alcança aqueles que ouvem as falsas doutrinas, porque essas mesmas pessoas são responsáveis por levantar falsos mestres. Muitas falsas doutrinas existem hoje, muitos movimentos que são conhecidos como movimentos sectários existem hoje, justamente por conta de pessoas que rejeitaram a verdade, que não concordaram com a verdade, que não quiseram aceitar a verdade. Então, em cima desses dois pontos, nós podemos ver o porquê que existem falsas doutrinas e por que se ensinam falsas doutrinas. Por conta da avareza de quem ensina e do egoísmo de quem escuta. Isso traz um grande alerta para nós, de abrirmos os nossos olhos e talvez nos posicionarmos e entendermos qual que tem sido a nossa postura diante disso. Será que as verdades que a palavra de Deus, as Escrituras nos revelam de muito tempo, têm sido rejeitada pelas nossas vidas ou nós temos dado ouvidos? Talvez você possa não crer na Bíblia, você seja um ateu, você não acredite em Deus, enfim, ou seja de uma outra religião, mas você há de concordar comigo que as Escrituras elas já alertavam que nos finais dos tempos surgiriam falsos profetas, ensinariam falsas doutrinas, e é o que nós vivemos hoje, está estampado diante da nossa cara, e é inegável. Enfim, eu quero resumir esse vídeo nesses dois pontos. Se talvez alguém um dia perguntar para você o porquê que as falsas doutrinas elas existem, é por causa do ser humano, por causa da sua avareza e do seu egoísmo.
em rejeitar a verdade. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para poder estar apoiando e compartilha com seus amigos nas redes sociais. Se você também tem algum comentário a fazer, pode deixar aí na barra dos comentários que eu vou estar lendo o seu comentário e quero ver a sua participação para o próximo vídeo que nós vamos fazer. E não se esquece de ativar também as notificações para que você possa ficar a par de todos os vídeos que eu vou colocar aqui. Que Deus em Cristo abençoe a todos.